Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje mais um react ao programa Jogo Aberto com todas as informações do vergonhoso empate de São Paulo e Aliança Lima. E nós vamos ver agora as explicações do Zubeldia que não convenceram e, é claro, os comentários com Renata Fã e os nossos colegas do Jogo Aberto. Então, para não perder nada, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like e vamos ao vídeo. São Paulo não fez. São Paulo conseguiu abrir 2-0 e aí volta para o segundo tempo. O Ferreirinha, que era o destaque do jogo, é retirado por uma questão física e o São Paulo concede a igualdade para o time peruano, que fez seu primeiro ponto na competição. Por que ele continua falando do Inter? Beldia. Continua falando do Inter? As boas-vindas à noite de Libertadores no Morumbi vieram com a tradicional fumaça densa, vermelha, mística. A energia da Libertadores não tem igual. Pode ter Corinthians, Palmeiras, qualquer time, mas igual o São Paulo não tem. Parecia mesmo que seria um jogo de Copa à la Tele Santana. A primeira boa chance do São Paulo veio rápido e saiu dos pés do Ferreirinha. Ele encontrou Luciano, que acabou finalizando mal. Pouco tempo depois, mais uma chance desperdiçada. Mas o time da Fé também apostou no trabalho. Rabiscando pela esquerda, Ferreirinha conseguiu marcar pela primeira vez depois de quase 9 meses. Golaço do Ferreirinha pro São Paulo! O segundo gol não exigiu tanta espera. Marcos Antônio cruzou e o atacante desviou de cabeça. Foi a primeira temporada que eu mais demorei para fazer gol, né? Então hoje saíram 2, fico mais aliviado. Nas poucas oportunidades dos peruanos, o tricolor contou com Rafael ou com a sorte. Olha só essa bola do Barcos no travessão. O São Paulo estava confiante, a ponto de até o Ferrarese tentar finalizar de fora da área. O sentimento era um só. É Libertadores São Paulo, né? É um casamento perfeito. Mas aos 18 minutos do segundo tempo veio o divórcio, a separação. Zubeldia decidiu sacar o melhor jogador em campo. Na vaga do Ferreirinha, colocou o Wendel. Ferreirinha, con el desgaste que hizo y conociéndolo, es un jugador que si lo dejo más tiempo se me lesiona muscularmente. Vos sabe la cantidad de lesionados que tenemos. ¿Qué quiere, que se nos lesione otro más? No puedo permitir que se me lesione los extremos, más que no tengo extremos, tengo pocos extremos. No primeiro tempo eu corri muito e no segundo tempo eu me desgastei mais rápido. Cara, é uma substituição normal, ele já tinha feito isso contra o Tadieres, deu certo e infelizmente hoje não deu. O argentino apostou na dobra de laterais. Resultado, mais espaço para os peruanos. Trocando passes, a bola chegou nos pés do Castilho, que descontou. O empate veio em grande estilo, transformando a Fé em descrença. Bola alçada na área e Quevedo, de voleio, deixou tudo igual. Zubeldia mexe mal no time. La decisión mía no fue la ideal, pero no por sacar a Ferreira, sino por ahí tendría que haber buscado otra opción. Ahora pensaré en esas opciones, ¿no? Hemos empatado en una cancha históricamente difícil. Yo creo que el resultado es justo porque fue un tiempo bien diferenciado de cada uno. Além das decisões do treinador no empate contra o Alianza Lima, Luiz Zubeldia também teve que responder por aqui sobre os maus resultados recentes do clube. O São Paulo venceu apenas um dos últimos 5 jogos. O cenário faz ressoar a pergunta: o argentino vai seguir ocupando essa posição? O treinador terminou o jogo com mais um cartão na conta, 2 pontos a menos na Libertadores e a falta de fé da torcida. Responsabilidade de quem? Minha. O místico se dissipou, assim como a fumaça vermelha. Cicinho, é contigo agora. Fique à vontade, fale o que quiser sobre o empate do São Paulo com o Aliança Lima ontem. Calma o coração. Falar o que eu quero eu não posso. Tem uma limitação. Tem uma Chegou a limitação. mensagem do advogado. Chegou a mensagem do advogado. Tá bom, vou segurar um pouquinho. Não, assim, o São Paulo, na verdade, foram 2 tempos distintos, né? Um grande primeiro tempo
E no segundo tempo acabou sendo desmontado por uma substituição. Eu acredito, e isso falando porque nós já jogamos futebol, Zubeldia, você pode enganar qualquer um, mas quem já jogou futebol, não. O São Paulo perdeu pra soberba. Não adianta vir com essa historinha que a Ferreirinha foi substituído porque pode se lesionar. Então, se vocês já tivessem isso, substituiria no intervalo. Jogou mais 15 minutos, o Ferreirinha saiu antes do Barcos. Como que pode? Aí, então, é jogador o quê? De cristal que não pode jogar 90 minutos? Vem cá, os caras eles são preparados durante a pré-temporada, não adianta falar sobrecarga. O atleta profissional ele tem que jogar no mínimo 90 minutos. Se não aguenta jogar 90 minutos que se lesiona, então não pode ser jogador de futebol. E o cara bem, o Ferreirinha não pediu pra sair. Você foi quem tirou, e a sua comissão, eu tô falando você, mas é você a sua comissão. Por quê? Se você tira o Ferreirinha e coloca o André Silva e mantém um padrão ofensivo, porque o São Paulo estava ganhando a velocidade de uma equipe que era lenta defensivamente. Você destruiu o time e acabou chamando um adversário fraco para cima e acabou cedendo empate. Então, Zubeldia, eu coloco na sua conta. Tem jogadores limitados o São Paulo? Tem. O São Paulo sem Lucas e sem Oscar não vai ser campeão de nada. Essa é a minha opinião. Agora, Zubeldia, eu não vejo futuro contigo no São Paulo. Como não ia estar enojado? O problema é seu. Como não ia estar enojado? Foi Tá direto e reto. É assim que tem que ser. A gente tem que dizer o que pensa, né, Cicinho? E ontem o São Paulo tinha o jogo na mão, Chico. 2-0. Muita gente fala que é um placar perigoso, tem aquela máxima. Mas diante do seu torcedor, com desfalques, abriu 2, não estava com o Lucas e com o Oscar e depois cede o empate. Poderia ter tomado a virada. Foi muito frustrante, porque o primeiro tempo foi maravilhoso, assim. E aí eu preciso... Eu acho que os meus amigos são paulinos não vão gostar do que eu vou dizer, mas assim, a entrada do menino Lucas Ferreira, né, do outro Ferreira pelo outro lado, foi uma ideia do Zubeldia, e ele, pra mim, foi um dos destaques do jogo. Ele encontrou passes, acho que tá faltando o Luciano. Ué, mas não pode colocar o Rian Francisco porque é muito jovem, porque tem uma hierarquia, mas ele pode colocar um garoto pra começar num jogo de Libertadores. Mas aí é o efeito Caleri. Aí é uma insistência por um cara que tem uma idolatria, uma identificação. Caleri e André Silva, porque são os dois. Tá e ele não usa o menino, não dá chance. Eu acho que essa crítica é válida. Acho que ontem ele poderia colocar o Rian, que inclusive era a única opção. Eu me dei o trabalho de olhar o banco de reservas do São Paulo, porque, pô, realmente chama atenção, né? Você tira o Ferreirinha naquele momento e coloca o Wendel numa segunda linha, depois aí, mais tarde, ele tira o Enzo, transforma o Wendel lateral. Mas quando ele olha pro banco de reservas, se ele botasse o Bobadilha, por exemplo, iam reclamar que ele botou um volante. Então, assim, as opções elas não eram tão vastas ontem. E aí, claro que chama atenção, né? Ele tira o Ferreirinha e o Tricolor cede. Mas você tem o André Silva que você pode colocar ali, porque... Mas ele acabou entrando depois. Mas ele entrou depois que a vaca já tinha ido pro brejo. Bem, Você mantém um padrão ofensivo, porque o São Paulo ele começou o segundo tempo ofensivo, Chico. E aí conseguiam, né, ali, tanto na direita quanto na esquerda, mas perdeu tudo isso pra sair do Ferreirinha. É isso aí, galera. Essas foram as informações aqui no canal. Como vocês viram, né? O São Paulo acabou entregando o jogo que estava ganho já no primeiro tempo e entrega o jogo no segundo tempo. E agora o Zubeldia com essa desculpa que, como vocês viram pelo Cicinho, a Renata Fã e até mesmo o Chico, não convenceu nem um pouco essa explicação dele de ter tirado o Ferreirinha por conta de lesão, né, que poderia sofrer. Quer dizer, ele está olhando num futuro que poderia acontecer, e isso é vergonhoso para um time com um elenco como o do São Paulo. Nós vimos aí, né, nós já vimos que o Rian, ele joga muito e não entrou em campo e não pode ser colocado, como nós vimos aí pelos comentaristas do Jogo Aberto, que é porque é novo demais. E isso também não convence a torcida, porque a torcida quer ver lindo o jogo como estava sendo o primeiro tempo, mas quer ver também o São Paulo trazendo, né, esses 3 pontos que vão fazer muita falta lá na frente na Libertadores. E nós sabemos que agora os times estão enfrentando alguns times que são mais fracos, sim, tem ali suas dificuldades, como nós vimos no primeiro tempo do jogo, o time do Alianza Lima não estava conseguindo conter o ataque do São Paulo, que demonstrava um elenco muito forte, e só que agora o São Paulo vai começar a pegar times muito mais fortes. E se o Zubeldia continuar na frente tomando decisões como essa, isso pode ser muito complicado para o São Paulo. Claro que eu gostaria de saber que a sua opinião, como foi o jogo para você, deixa aqui nos comentários e
se você acredita que o Zubeldia consegue chegar até o final dessa Libertadores ou qual é a sua opinião quanto a isso. Você gostaria de ver o Zubeldia fora do São Paulo para ver o São Paulo voltar a ganhar e conquistar títulos e voltar para o lugar onde nunca deveria ter saído? Deixe nos comentários a sua opinião. Meu muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Você já sabe que as melhores informações da Libertadores, do Brasileirão e do São Paulo você encontra aqui no canal. Então já deixa o seu like, se inscreva para não perder nada e ative as notificações para ficar por dentro de todas as notícias sempre em primeira mão. Meu muito obrigado mais uma vez, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, fui!